Boa tarde novamente. Hoje é dia 8 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vinícius, o Rafael, o Antônio, a Maria Eduarda, o Igor, a Tayla, a Nath e o Isaac. Os demais alunos que faltaram por um motivo ou outro, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir, colocar as atividades em dia e também o conhecimento, para não ficar atrás dos colegas que estão frequentando. O material que nós estamos estudando é um material enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. É relacionado ao 3º bimestre, é o material digital. Dando início então, conteúdo que nós vamos estudar hoje. Operações com números racionais positivos na forma na forma fracionária. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Que isso, rapaz? Não tenta adivinhar. Com denominadores iguais. O que é denominador iguais? Quando a parte de baixo tem o mesmo que a parte de baixo da outra. Tá bom? Objetivos: observar que na adição e na subtração de frações com denominadores iguais, realizamos o cálculo com os números e conservamos os denominadores. Por exemplo, aqui, vou somar. Os denominadores são iguais? Sim. Mantenho, esse conserva é manter. Mantenho ele. O que eu faço com a parte de cima? Somo. 1 mais 3, 4. 4 meios. É a mesma coisa que eu falar. Eu tinha metade de uma melancia e tinha 3 metades de outra melancia. Então eu tenho 4 metades de uma melancia. Que eu posso falar também que eu tenho 2 melancias inteiras, se eu juntar as metades. Calcular e resolver problemas envolvendo adição e subtração de frações com denominadores iguais. A habilidade é a EF06MA10. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Para começar, observem as operações: 53 mais 21 e 26 menos 7. Vocês sabem realizar o cálculo delas? Quais seriam os resultados? Compartilhe com a turma. Como que eu somaria essa primeira aqui? Quem sabe como que eu monto a conta? Coloca quem? 50? Não, 53. 53. Embaixo. Sim. Não. Hã? 64? Esse aqui. Ah, tá. Isso, tá certo. Mas como que eu monto a conta daí? Muito bem. Coloco 21 embaixo. 21 embaixo, assim? Coloco 2 embaixo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de... Dezena. Na verdade, eu sei que tem uma vírgula aqui, não tem? Eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Aí eu faço o quê? Coloco o sinal de mais. E agora? Somo. Quem com quem? Começa sempre da unidade. 3 mais uma unidade, 4 unidades. Depois eu vou para dezena. 5 dezenas com mais 2 dezenas, 7. Chega no que o Isaac falou. 74. Muito bem. E a conta de menos? 19. Como que eu monto essa conta, Isaac? 26. Maior em cima. E o 7. O 7 aqui? Não. Unidade embaixo de unidade. Muito bem. E agora? Menos, né? 6 unidades. Dá para tirar 7 unidades? Eu poderia ficar negativo, dava para tirar, mas ficaria negativo, mas não.
Eu vou emprestar do meu vizinho. O vizinho só lida com dezenas, só com nota de 10. Vou emprestar uma dezena. Quantas dezenas fica? Ele tinha 2 dezenas, fica uma dezena. E essa uma dezena vira quantas unidades? Uma nota de 10, dá para trocar por quantas moedas de R$1, hein, Igor? Uma nota de 10, não fale. O Igor estava distraído agora. Uma nota de 10, Igor, dá para trocar por quantas moedas de R$1? 10. Então vai ficar com 10 unidades. 10 unidades com mais 6 que tinha lá, ficou 16. Agora 16 que tira 7. Lembra do quanto falta para chegar? 7 na cabeça. Vamos contar até chegar no 16. 7, 8. Ih, só eu que sei contar, louco? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parou no 16. Quantos dedos ficar de pé? 9. 9. Achamos a resposta. 16 menos 7, 9. 1 que tira 0. 1. Não. 19. Então quantos que dá aqui? 19. Muito bem. Olha lá. Ó, menino, tomando café com o pé desse cheio de ideia. Ó, não tinha visto em animação. Olha lá. Mas se envolvermos frações com denominadores iguais, como realizamos o cálculo da adição e da subtração? Tá? Então aqui, como que a gente faz isso daqui? Agora eu estou somando frações. Lá eu somei números inteiros. Como que eu faço as frações? 15 mais 19 dá quantos? 15 mais 9, desculpa. 15 mais 9 dá quantos? 24. E a parte de baixo? Não somam 24 com 24? Não. 24. Até o porquê, quando vocês fizeram aqui, ó, 53 inteiros mais 21 inteiros. Aí vocês fizeram a soma, deu 74 inteiros. Eu não somei a parte de baixo, entendeu? Então, quando os denominadores são iguais, eu mantenho ele, certo? 24 avos, eu posso fazer uma divisão. 24 dividido por 24 dá 1 inteiro, mas não vamos ver isso. Agora aqui, os denominadores são iguais, o que eu faço com eles? 4. É mais bonito falar mantenho o 4, né? Eu não altero, eu mantenho ele. E o que eu faço agora? 11 menos 5. Quantos que é 11 que tira 5? 6. 6 quartos, tá bom? Olha lá. Atividade 1. Observe as figuras a seguir e respondam as perguntas. Tá vendo o inteiro aqui? O primeiro inteiro foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. O segundo inteiro foi dividido em quantas partes? 7 também. Então os dois têm a parte de baixo valendo 7. A. Represente por meio de uma fração a região pintada de cada figura. Como que vai ficar a primeira então fração? Pode responder, Vinícius. 2 sétimos. Muito bem. Igor, a segunda região, como que fica? 3 sétimos. Sétimos, tá? Quando o 7 está embaixo, a gente fala sétimos. Muito bem. E se juntarmos a região pintada de cada figura, quantas partes teríamos ao todo? Elas expandiriam por meio de uma figura a soma das regiões pintadas da figura 1 e 2 e representariam uma nova figura formada na região da fração. Então o que acontece? Se eu pegasse e fosse somar essas duas, eu ainda teria um inteiro dividido em quantas partes? 7 partes. O inteiro não mexe. Pintadas. Quantos que está pintada de amarelo aqui? 2. Laranja, né? 1, 2. Essa aqui eu já somei ali. Agora eu vou somar com a outra. A outra vem quantas cores? Quantas partes? 3. Não achei uma cor aqui, vou pegar verde. Vem 3. 1, 2, 3. Como que ficaria essa fração então?
5 sétimos. Repararam que a parte inteira continua sendo 7. Agora eu tenho 5 partes pintadas. Então, a hora de somar, ficou 5 sétimas. Aqui é para vocês entenderem. Não mexe com a parte de baixo. Quando elas são iguais. Para de chutar a resposta. Presta atenção. Quando elas são iguais. Tá? Quando elas são iguais, eu mantenho a parte de baixo e somo a parte de cima. Se estiver fazendo uma conta de menos, com as partes de baixo iguais, eu mantenho a parte de baixo e subtraio a parte de cima. Tá bom? Olha lá. Resposta. Primeiro, 2 sétimos. Quem falou isso aqui já hoje mesmo foi o Igor. Depois foi o Vinícius. Depois o Rafael falou a soma delas tudo, né? Certo? Atividade 2. Representem por meio de uma sentença matemática. Então, a sentença matemática é o quê? Quando você soma uma coisa com outra. Por exemplo, qual é a sentença matemática de R$2 mais R$5 menos 8? Você vai fazer R$2 mais R$5 menos 8. Essa é a sentença. Você escreve a sentença matemática de acordo com o que acontece. Represente por meio de uma sentença matemática a soma das frações 1 e 2. O que vocês podem reparar em relação aos numeradores e denominadores? Aqui já está feito, na verdade, ó. Então vamos lá. 2 sétimos mais 3 sétimos é igual a quem? 5 sétimos. O que vocês puderam reparar aí? Manteve-se a parte de baixo, né? E somaram a parte de cima. Por que somaram? Porque o símbolo aqui era de mais. E aí somaram a parte de cima. Certo? Olha lá. Na adição de frações com o mesmo denominador, soma-se o valor de cada numerador, conservando o denominador entre elas. Então eu gosto de falar mantendo. Eles gostam de falar conservando. Então eu prefiro a palavra manter. É mais fácil da gente entender. Eu deixo igual. E aí eu somo a parte de cima. Agora vem o foco no conteúdo. Depois eu vou dar um pause para vocês fazerem aplicando. Na adição de números racionais, ou seja, racionais é número com vírgula, pode ser número inteiro, pode ser qualquer tipo de número. Só que ele fala na forma fracionária, com denominadores iguais, com as partes de baixo iguais. Para de falar inteiro, parte de baixo iguais. Você não está prestando atenção na aula? Onde você viu inteiro aqui, que se a parte de baixo é 7 e a parte de cima não é 7? Então, com as partes de baixo... Até me perdi aqui. Na subtração dos números racionais na forma fracionária com os denominadores iguais, subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Conservamos é uma coisa que mantemos os denominadores. Conforme podemos explicar na fração que representa na parte pintada. Então preste bem atenção. Eu tinha, agora sim, Igor, quer ver uma coisa aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 partes, eu tinha 7. Ou seja, eu tinha um inteiro. Porque a parte de cima e a parte de baixo sendo igual, a gente fala que eu tenho um inteiro. Se eu tenho a parte de cima um número e a parte de baixo 1, eu tenho 7 inteiros. E se for 17? 17 inteiros, tá bom? Então vamos lá, continuando. 7 inteiros, eu tinha barra inteira. Subtraí 5 sétimos. Eu fui lá e tirei quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos que restaram? 2, de um total de quantos? 5. De um total de 7. O inteiro não está dividido em 7 partes? Então, quando você tiver uma subtração com denominadores iguais, você pega o denominador e
Mantém, deixa ele daquele jeito. E faz a conta de cima. 7 menos 5, 2. Resposta, 2. Como que eu leio essa fração? 2 sétimos. Na prática, atividade 3. Certo? Em duplas, mas não precisa ser em duplas. Se quiser, pode ser. Eu vou dar 3 minutos para fazer. 1 minuto para cada pergunta. Mas presta atenção primeiro. Em duplas, determine o resultado das frações a seguir. Lembrando-se sempre de simplificar a fração quando for possível. Por conta do tempo, tente chegar na soma. Depois a gente simplifica. Vou dar um exemplo aqui em cima para deixar na tela. 2 quartos mais 3 quartos. Como que fica? Quem vem na parte de baixo? Por que 4? Por que 8? Ele mantém. Quando eles são iguais, eu mantenho. Nunca você soma um com o outro. Tá bom? Agora eu somo as partes de cima. 2 mais 3, 5. Pause e 3 minutinhos para vocês fazerem. Continuando então. Denominadores iguais. O que eu faço com o denominador? Deixa embaixo. Deixa embaixo. 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Você escreveu 8, não escreveu? 3 mais 5, 8. Ah, professor, eu cheguei na fração, ele pede para fazer o quê? Reduzir, simplificar. Você chegou nessa aqui, eu já fiquei contente. Agora vamos simplificar. Vamos dividir de cima e de baixo pelo mesmo número. Números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Quem é o primeiro número primo? 2. Dá para dividir por 2 os dois? Por que dá? Porque são pares. São pares. Então dá para dividir de cima ou de baixo. 8 que divide por 2. 4. 10 que divide por 2. 5. Dá para dividir mais? Por 2 não. Por 3. Não também. Por 5. Só a parte de baixo. Então parou aqui. Essa é a forma irredutível. Agora aqui. Denominadores valendo? Quantos que valem os denominadores? 24. Faço a conta de cima. 28 menos 7. 28 menos 7. 8 que tira 7. 1. 2 que não tira nada. 2. Quantos que deu? 21. 24 avos. Dá para fazer a simplificação? Vamos tentar? 21 dá para dividir por 2? 21 dá para dividir por 2? Não. 21 dá para dividir por 3? Ó, o truque lá. 21. 2 mais 1. 3. 3 é múltiplo de 3? É. Então 21 também é múltiplo de 3. 21 dividido por 3. Vamos ver o 24. 24 é múltiplo de 3. 2 mais 4. 6. 6 é múltiplo de 3? É. 2 vezes 3 dá 6. Então ele também é divisível por 3. 21 que divide por 3 dá quantos? Professor, entre 18 e 17 aqui na última. Ah, tá. E nessa aqui? 21 que divide por 3? 7. Muito bom, tá? 24 que divide por 3? 8. Aqui está na forma irredutível. Por que eu sei que é irredutível? Porque o 7 é primo. Então o 7 dá para dividir por 7, o 8 não. Agora vamos no último aqui. Qual é o denominador? Todos são 30 e mantenho eles. Vou somar. 7 mais 11. Ah, eu não terminei de fazer a conta de hoje, por isso que 7 mais 11. 1 mais 7, 8. 1 mais ninguém, 8. Deu 18. 18 mais 3. 8 mais 3, 11. Subiu 1. 1 mais 1, 2. 21 menos o 12. Menos 12. 1 que tira 2. Dá? Sem ficar negativo? 1 dá para tirar 2? Não.
empresta do vizinho. O vizinho tinha 2 dezenas, fica com 1. 11 que tira 2. 2, falta quantos para chegar no 11? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos devem ficar de pé? 9. 1 que tira 1. 0. Qual a resposta? 9. O que deve ter acontecido? Quem chegou a 11 se confundiu, fez isso aqui, ó. 21 menos 12 e acabou se confundindo aqui, ó. Nossa Senhora. Ó. 1 menos 2 acabou achando que era 1. 2 menos 1 acabou achando que era 1. Tá? Então pode ter acontecido isso. Mas tudo bem. Dá para reduzir? 9 é divisor de 3? É. 36 é divisor de 6? De 3, olha o truque. 36. 3 mais 6? 9. 9 é múltiplo de 3? É divisor de 3. Então, dá para poder dividir também por 3. 9 que divide por 3? 3. 36 que divide por 3? 12. Dá para dividir por 3 de novo? Será que o 12 é múltiplo de 3? 1 mais 2. 3. 3 é múltiplo de 3? Então dá para dividir por 3 de novo. 3 que divide 3? 1. 12 que divide 3? 4. 1 quarto é a mínima. 7 oitavos é da B. 5 quartos é da A. Olha lá a resposta com a letra bonitinha. Opa! Está errado aqui. No PowerPoint eles colocaram 6 aqui, mas não é. Tá? Aqui é 4. Eu vou arrumar lá. Só um minutinho. Só um minutinho já. Continuando. Vamos lá agora. Próximo. Aplicando. Juliana está realizando uma reforma em sua casa. As pinturas das paredes faz parte dessa reforma. Ao contratar o pintor Arides, foi realizada a pintura de uma região equivalente a 3/12 da área das paredes da sala em um dia. No dia seguinte, ele pintou mais quantos? 6/12 da região das paredes da sala. Pergunta A, primeira pergunta. Qual fração na forma irredutível representa o total da região da sala até o momento pintado por Aristides? Arides. B. Qual fração representa a região da sala que ainda falta ser pintada? O que eu tenho que fazer aqui? Quem sabe me dizer? Num dia, ele pintou 3/12. E no outro dia, isso, ele pintou 6/12. Que eu mantenho 12. Quantos que dá 3 mais 6? 9. Ele pintou então 9/12. Mas ele quer na forma irredutível. Se eu vou fazer forma irredutível, eu tenho que dividir por quem mesmo? Pelos números primos. Quem são eles? 2, 3, 5, 7. E é o infinito. Então tá. Quem é o primeiro número primo que eu vou tentar dividir? 2. O 9 dá para dividir por 2? Não. Quem é o próximo número primo? 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. O 12 também dá para dividir por 3? Sim, porque 1 mais 2 dá 3. E quando você soma todos os algarismos do número e ele for um múltiplo de 3, quer dizer que dá para dividir por 3. Então lá, quantos que dá 9 dividido por 3? Dá 3. 12 dividido por 3? 4. Dá para reduzir mais? Não. Então isso aqui é a forma irredutível.
ele já pintou 3/4 dessa parede. Quanto falta para ele pintar? Eu tenho que fazer a parede inteira menos 3/4 que ele já pintou. E agora, professor, como que eu faço a parede inteira? A parede inteira é um inteiro, mas os denominadores estão iguais? Não. Então eu vou achar frações equivalentes. Eu vou multiplicar 1 por quem para ele ser 4? 1 vezes 3 dá 4? 2. 1 vezes 2 dá 4? 1 vezes 4 que dá 4. Então, 4/4 menos 3/4. Agora sim. 4/4 é a mesma coisa que eu dividi a sala em 4 partes, certo? Então o inteiro é 4/4. Quanto que ele já pintou? 1, 2, 3. Qual é o resultado aqui? 4/4 menos 3/4. Como que eu faço mesmo? Quem lembra? Deixa quem? 4. Vocês estão entendendo que o Vinícius já entendeu? Quando a parte de baixo é igual, eu mantenho ela. E agora? 4 Mais 3. é mais? Menos 4 menos 3 dá quantos? 1. Então quantos que falta ele pintar? Ó, esse aqui. 1 de um total de 4. 1/4. Olha lá a resposta. Então olha aqui. 3/12 mais 6/12 é igual a 9/12. Simplificando por 3, fica 3/4. A região inteira era 4/4. Até porque se eu dividir 4 por 4 dá 1 inteiro. E se eu fosse desenhar, o inteiro foi dividido em 4 partes. Subtrai 3/4. Mantém o 4 e faz 4 menos 3, que vai dar 1/4. Seria uma coisa que eu pintar essa, essa e essa. Faltou pintar 1/4. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Então, olha lá. O que aprendemos hoje? Aprendemos na adição e na subtração de frações com denominadores iguais. Isso. Com denominadores iguais, realizamos o cálculo dos numeradores e conservamos quer dizer, mantemos os denominadores, que é a parte de baixo. E além disso, depois aprendemos que dá para simplificar para chegar na resposta irredutível. Lição de casa, já tem uma lá hoje com 2 atividades. Vocês podem acessar pelo site centrodemídiasweb.ip.tv ou pelo aplicativo CMSP. O aplicativo tem uma vantagem, sabe qual é? Se você tiver ele no seu celular, se está lá na cidade, você não tem Wi-Fi, não tem dados móveis, o aplicativo funciona com internet de graça, desde que tenha torre da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi, qualquer número de celular. Referências, eles usaram aula 10.10 de 2.0 de Douglas Move, materiais de apoio do professor do Paraná, currículo paulista do ensino fundamental, referência para imagens contidas nos slides. E assim nós terminamos mais uma aula do material digital enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.